Se permita ser ensinado. Aliás, você tem um coração ensinável. Porque quem tem coração ensinável sabe ouvir. E tem pessoas que não sabem ouvir, não querem ouvir. Às vezes você tem que ensinar a pessoa até a conversar. Porque, irmão, a humildade te leva a aprender, a humildade te leva a ouvir, a humildade te leva a se colocar como aquele que está aqui para aprender. O que eu sei de igreja? Nada. Quando eu tenho que tomar decisão, como é que eu faço? Eu pergunto o dono da igreja. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça, que a todos dá. Libera uma sabedoriazinha aqui, Pai, para eu resolver. De algumas gotas de sabedoria nessa manhã, eu ia te pedir um máximo de atenção, principalmente na parte introdutória, para você perceber, então, na aplicação que isso tem a ver com a minha e com a sua vida. Se você não tiver ligado nessa parte introdutória, você vai acabar se perdendo no caminho. Eu tentei abreviar bem algumas coisas importantes para compartilhar nessa manhã. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos 8, de 25 a 40. E eu quero falar das características do sábio. Atos 8, de 25 até o verso de número 40. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. E esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou o Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Pai, tua palavra vai ser proclamada, e a tua palavra que tem verdade, a
tua palavra é que liberta, a tua palavra é que salva e que transforma. E como igreja, nós queremos ouvir a tua voz. Por bondade, fale conosco. E que a tua palavra possa gerar aquilo que agrada tão somente ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, é notório as qualificações que a palavra de Deus vai dar a respeito de um homem negro, um etíope, um eunuco, um ministro da fazenda. E é público e notório que esse homem, ele está indo para Jerusalém, andou em termos de 300 a 400 quilômetros, numa carruagem. E quando eu falo carruagem, alguns podem pensar assim, pastor, é aquela que a gente vê no filme O Gladiador? Provavelmente não era aquela não. Era uma de boi, era mais lenta. Se você reparar depois no texto, você vai ver que Filipe teve que dar uma corridinha para começar a acompanhar. Não era tão veloz, mas talvez não fosse tão vagarosa. E esse homem vai para Jerusalém para adorar ao Senhor. E eu fico me perguntando como é que um gentio, um eunuco, vai a Jerusalém para entrar num templo para adorar ao Senhor. Sendo eunuco, a condição de eunuco, e tinha pelo menos 3 tipos de eunuco. Um que nascia eunuco, já tinha problemas. Um outro que era castrado para ser eunuco. Inclusive esse ficava encarregado até de cuidar do harém do rei, para não ter nenhum problema, castra. E um terceiro que, por uma opção, ele queria estar privado de qualquer tipo de coisa que pudesse lhe gerar prazer. Então ele optava viver como eunuco. É bem verdade que a terminologia eunuco, logo no princípio, simbolizava alguém que tinha sido castrado. Mas no segundo tempo nós vamos verificar que a palavra eunuco, ela começa a ser intitularizada para algumas pessoas que tinham um poder, uma relevância ou um cargo e que não necessariamente eram castrados. Mas esse homem, ele servia a rainha de Candace. E essa terminologia, ela está ligada mais até ao rótulo como que um faraó, que tinha um princípio de governo. E esse homem era o exercício do ministério da fazenda. Um homem importante, um homem que estava numa carruagem, um homem que começa então a se deslocar para querer adorar ao Senhor. Mas como esse homem vai entrar no templo como gentio ou como um prosélito? Digamos que ele fosse castrado, digamos. Ia contrariar o que está em Deuteronômio 23, verso de número 1, que fala que ninguém mutilado poderia entrar no templo para adorar. Então, ele era como que um prosélito. E dentro desse proselitismo judaico, entenda, ele vem lá de cima para Jerusalém. Ele podia ser um convertido à religião judaica, mas tinha aquele convertido que ficava na porta. Ele era um café com leite. Ele era como que aquele judeu, um judeu. Não era o judeu, aquele tradicional. Ao ponto dele não estar obrigado a cumprir até mesmo as leis mosaicas. Aliás, exigia-se desse tipo de prosélito convertido ao judaísmo, que ele ficasse à porta, ele cumpria apenas as leis de Noé. E o acesso dele era limitado.
E ele vivia uma vida espiritual dessa forma. Mas esse homem, ele começa a querer, a buscar ao Senhor e a viver uma vida de santidade com o Senhor. E esse homem começa então a perceber que ele não tem as respostas que precisa diante de suas indagações. Pois o texto vai dizer que ele estava lendo Isaías 53. Isaías 53 já vem falando logo o profeta, quem deu crédito à nossa pregação. E ele vem falando, descrevendo o sacrifício de Jesus, que foi moído, que não fizeram justiça com ele, que não tem descendência, que não lhe deram a condição digna de um homem. E parece que o profeta Isaías, quando descreve o que sucederia em torno de 750 anos após, parece que ele está vendo uma cena de filme narrando em Isaías 53. Aliás, tem 4 grandes passagens que vão falar do servo sofredor. Mas, indubitavelmente, Isaías 53 é a melhor representatividade do sacrifício de Cristo Jesus. Nós compreendemos isso, mas aquele povo à época não tinha essa noção. Aliás, uma das maiores dúvidas rabínicas era, esse texto de Isaías 53 está se referindo ao judeu? Esse texto de Isaías 53 está se referindo a uma pessoa ou ao Messias? E nas grandes escolas rabínicas, né, a gente vai perceber que os rabinos não entravam numa concordância. Shammai, Hilel, eles ficavam discutindo o que esse texto está falando. E esse homem, quando ele sai, ele vai em busca de respostas como essa. Agora, me causa estranheza esse homem ter uma porção da palavra de Deus numa carruagem. Até porque, se você parar para pensar historicamente, mesmo lá no sul, em Alexandria, alguns textos da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, dos 70, tinham trechos das Sagradas Escrituras que estavam nos templos, ou raramente até mesmo em algumas sinagogas. Como é que esse homem tinha uma porção na sua mão dentro da carruagem? Ele devia ser muito rico e muito importante para ele ter uma porção como essa. E isso vai nos dando uma prefiguração da relevância que esse homem tinha, do que ele estava em busca, e ele começa então a se colocar como aquele que quer conhecer, quer saber e quer se aprofundar. O texto não é claro se estava ali naquele momento na festa do Pentecoste ou da Páscoa, mas esse homem anda dias, talvez meses, para poder adorar a Deus. Mas ele se depara com outro homem que é um homem de Deus, Filipe. E Filipe está no auge do seu ministério. Se você olhar dos versos 3 ao verso 5 de Atos 8, que nós acabamos de ler, vocês vão verificar quantos prodígios, maravilhas e sinais miraculosos Filipe estava realizando. As multidões estavam se convertendo, paralíticos sendo curados e a cidade em êxtase. Você sabe quando você vai exercitar o ministério, que você pega escombros, não está bom, de repente você chega, você vê a coisa inflando, e o negócio vai dando certo, e o povo adorando a Deus, e milagre, transformação, maravilha, no auge. Eis que um anjo fala com Filipe, larga tudo aí, e vai para uma cidade deserta aí,
vai para Gaza. E ele foi. Olha que dificuldade, meus queridos irmãos, o que é você se empolga com as coisas de Deus. Esse homem larga tudo, sem saber bem o que sucederia. E no segundo momento, primeiro quem falou com ele foi anjo. E aqui não tem nenhuma prefiguração de ser o anjo do Senhor. Não, foi um anjo. Hebreus fala que os anjos são ministradores de Deus. Eu fico me perguntando assim, por que o anjo não foi lá e não falou logo com o etíope, com o eunuco? Rapaz, deixa eu te explicar Isaías 53. Não, ele levou Filipe para fazer isso. Irmãos, tem uma andança de um evangelho, de uma teologia liberal que está dizendo assim, você não precisa proclamar o evangelho, não, basta viver. Cuidado, porque isso vai te levar à bancarrota. Paulo dizia, ai de mim se não pregar o quê? Ele já está gritando de dor, ai, que a mim foi me imposta essa obrigação. Deus não confiou isso a anjos, mas aos homens. Nós que temos a Cristo, temos a obrigação de pregar o evangelho. E era isso que Filipe estava fazendo, quando você lê em Atos 2, ele estava pregando o evangelho. E ele desce para se encontrar com esse etíope, para quê? Pregar o evangelho. E num segundo momento, ele é dirigido pelo Espírito, e o Espírito chega a falar para ele, corre. Olha o nível de espiritualidade de um homem que se desloca numa conversa angelical e que corre numa conversa espiritual, pois foi o Espírito que mandou ele se aproximar da carruagem. Primeiro anjo e depois Espírito. Olha o nível que esse homem está. E aí ele começa então a observar e ver que o eunuco está lendo Isaías 53, e antigamente se lia em voz alta. Até que ele questiona, tu está entendendo o que tu está lendo? E aí ele recebe um convite, sobe na carruagem. Como é que eu vou entender se não há quem me explique? Quem vai falar pontinho, pontinho aqui para mim? Aliás, na cabeça do eunuco devia estar assim, eu estou vindo agora de uma questão que as escolas rabínicas não me responderam. Aliás, eu estou lendo isso há tempo. Imagina, irmãos, hoje você faz 300, 400 quilômetros né? Se for alguns pastores aqui da igreja dirigindo, faz até 1 hora. A gente vai fazer em 3 horas, 4 horas. Mas imagina o tempo que ele demorava lendo o texto. E se questionando. E falando, quem é? A respeito de quem esse texto está apontando? Para onde é isso? E Filipe então começa a desenvolver esse diálogo com ele. Ele estava lá em cima sendo usado para expulsar demônio. O Senhor estava convertendo, transformando, operando, ele estava batizando. E chega agora esse momento, ele tem esse diálogo, e depois desse diálogo, o texto fala que ele foi arrebatado. Espera aí, ele está no auge do ministério, ele sai para falar com um homem, e nesse falar com o homem, ele cumpriu um propósito, e a Bíblia fala que logo depois que batizou, ele foi arrebatado. Você acha que parou por aí? Olha o nível do Filipe. No capítulo 21 de Atos, a partir do verso 8, vem dizendo assim, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, era ele. Um dos 7 diz assim, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Irmãos,
quando a gente está disposto a pregar o Evangelho, quando a gente está disposto a servir ao Senhor, quando a gente desenvolve intimidade com Deus, a nossa casa vai ser enraizada com essa palavra. Quantas filhas ele tinha desviado do Evangelho? E todas elas o que estavam fazendo? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, absorva e olhe para a tua casa. Olhe para a tua casa. Olhe que teus filhos estão sendo transformados. Olhe onde os teus filhos estão. Perceba o que está acontecendo. Esse era o nível desses dois grandes homens de Deus. Mas eu queria agora dar uma guinada nesse sermão, porque eles têm comportamentos distintos, mas eles têm princípios iguais. Eles eram adoradores humildes, buscavam a Deus, eles criam em Cristo, eles possuíam um certo nível de intimidade com Deus e viveram experiências incríveis. Foram dois homens dotados de uma profunda sabedoria, mas eu quero destacar aqui algumas gotas características desses homens sábios. Primeiro, esteja preparado para todos os momentos. O que são todos os momentos, pastor? Todos. Os bons e os maus. Tem uma música, né? Que fala assim, tu somente é Deus. Aí fala assim, sendo os meus dias, ou se forem... Irmãos, a igreja de Cristo Jesus, pela falta de sabedoria, não está preparada para alguns momentos. Filipe sai de um avivamento, grandes multidões, para pregar para um único homem. Às vezes a gente não entende, tem pessoas que vão exercitar o ministério, seja ele qual for, o líder da pipoca, aqui ó, tem um líder da pipoca. Você hoje está batizado, líder da pipoca. Então, toda vez que tiver encontro na igreja, você vai fazer pipoca e suco de caju. Tá bom? Líder da pipoca. Faz uma pipoca maravilhosa. Um suco, irmãos, que bênção. Tem diet, tem zero, tem sem açúcar. Aí no dia que o pastor fala assim, irmão, tem como você deixar o outro agora fazer um pouquinho de pipoca e suco de caju? Pastor não gosta mais de mim. Já está tirando o meu cargo. Não, irmão, é que esse outro, ele faz pipoca um pouquinho diferente, é só para a igreja experimentar. A pipoca que ele faz uma pipoca doce, ele bota Nescau, bota Yakult. Aí, quando ele mistura assim, você tem que ver a delícia que fica com doce azedinho. É uma pipoca diferente. Só isso. O pastor está tentando tirar. Não é isso não, irmão. Agora eu vou para casa, só vou fazer pipoca para minha família, para o meu filho. Você não está entendendo. Aí começa a pipocar. Irmãos, quando a gente entende que o governo é dele, nós estamos preparados para todos os momentos. A gente não precisa de palco para pregar o evangelho. O que a gente precisa é de disposição. Os maiores sermões que Jesus pregou não foram para multidões, foi para um em um. Aqui. Aí o pessoal gosta quando vem aqui, eu fico vendo assim, o pessoal bota uma roupa bonita, às vezes uma maquiagem, cabelo com aquelas coisas. E curioso isso, né? Quem tem um cabelo que é meio enrolado, aí estica. Quem tem um cabelo que é esticado, enrola. Eu observo, irmãs, eu observo. Por quê? Não importa, o negócio está diferente. O negócio está diferente. E aí as pessoas vêm com aquele intuito, eu vou cantar lá na igreja e tal, e aí treina. Eu fico vendo assim, eu acho legal, eu não tenho esse dom, Marquinhos, me perdoe aqui. Eu fico vendo o pessoal ensaiando, aquecendo a voz. Irmãos, eu tenho vontade de rir daquilo. Já viu o pessoal aquecendo voz? Meu pai do céu, eu olho para aquilo e falo, esse pessoal não deve ser normal não, irmão.
Pega um dia que venha, olha o pessoal aquecendo a voz para cantar. Irmãos, eles fazem uns malabarismos, uns negócios com a voz, que eu fico, esse pessoal acho que não está bom, não. Não tem esse dom. Aí chega aqui, irmãos, aí eu falo assim, ó, que bênção, seu irmão adorou. Agora, vamos dar um tempo aqui, vamos fazer. Irmãos, como nós estamos presos a posições, às cadeiras. Como a gente se prende a situações tão voláteis, tão efêmeras, tão passageiras. Como a gente gosta de chegar aqui até o lugar de sentar. Eu vejo os irmãos, tem uns irmãos aqui que às vezes quando vem para a igreja sentar, eu observo, irmãos, que ele vai sentar, alguém está sentado no lugar que ele acha dono. Ele não fala nada, mas sabe aquele olhar assim, ó? Eu não sou bom de fazer leitura labial, mas leitura mental eu estou fazendo. No fundo ele está dizendo assim, ali era o meu lugar. Chegou na minha frente e aquele banco, ele está tão acostumado a mim que já tem até a minha escoliose no banco, assim, já está lá. E ele sentou lá, ela sentou lá. Eu acho curioso, eu vou para a Rádio Melodia, e aí tem posição assim dos debatedores. Eu acho isso interessantíssimo. Quando eu chego lá, eu pergunto assim, quem está hoje? Porque tem alguns que só funcionam se ele sentar no microfone do lado esquerdo, o outro só, se embaralhar a cabeça dele não funciona. Bota isso aí, meu irmão, senta em qualquer lugar. Senta até no chão, irmão, bota aqui, senta até no chão. O pastor Eliel sabe disso. Como foi? Deixa todo mundo sentado, depois todo mundo se acomodou, eu sou o último, senta aqui, maca, aqui sobrou. Que benção, não vai dar problema nenhum. Irmãos, nós gostamos, a gente está buscando um comodismo nas posições, nas coisas mais simples. Você está entendendo? A gente quer aquela zona de conforto, a gente se prende em umas cadeiras, em umas coisas, e isso não é sabedoria. Sabedoria é saber olhar do geral para o particular, do particular para o geral. É preciso ter sabedoria para fazer uma grande ginástica na vida, e a gente perceber que o Senhor vai nos usar para a multidão, o Senhor vai nos usar também para cada um individualmente, e em tudo isso o nome dele está sendo glorificado. O apóstolo Paulo dizia, em todas as coisas eu estou instruído. Eu sei, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. O que é isso? Sabedoria. Irmãos, não foi fácil quando eu vim morar aqui perto da igreja. Eu saí de casa, que eu morei minha vida inteira, para morar num apartamento. Se você parar para pensar, a área construída tudo, mais de 300 metros para 50. E tive que fazer uma série de outras adaptações. Para quê? Para servir a Cristo. Para servir a Cristo. Se a gente para pensar no conforto, eu podia estar lá, né? Agora eu podia estar lá. Irmãos, teve um, não vou falar se foi Natal ou Ano Novo não, mas teve uma virada dessa aí, que eu acordei de manhã, eu falei assim, Deus, eu podia estar lá naquela casa agora, lá com a piscina ali, tal, mas não é casa de ninguém não, era minha. E eu estou aqui no apartamento com essa visão boa, olhando para essa cortina, né? Visão boa. Dando para a cortina, um calor intenso. Em todas as coisas estou instruído. Irmão, você se acostumar com o bom é rápido. Olha só, quando vem coisa boa na tua vida, você não se acostuma rapidamente? Agora, quando vem aquilo que você não gosta, quer ver uma coisa? Troca o celular, sai de iOS para o Android ou vice-versa.
Tem gente que vira o caos. A gente gosta de uma zona de conforto e a gente não consegue perceber que às vezes, irmãos, a gente tem que subir degrau, às vezes a gente tem que descer degraus. O Senhor nos leva a isso, e a sabedoria está exatamente em você saber a hora de subir, a hora de descer, a hora que são multidões, a hora que um só. Segundo lugar, humildade. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo. O senhor entende o que está lendo? Não, não tem ninguém para me explicar. Entra aqui. Irmãos, sabe o que Filipe era para esse eunuco? O eunuco tinha muito dinheiro, era ministro da fazenda, o eunuco tinha carruagem, eunuco tinha parte da Bíblia. Esse camarada tinha uma condição muito boa. Entra aqui na carruagem e me explica porque eu não estou entendendo. Às vezes há circunstâncias nas nossas vidas que o Senhor nos leva, é para nos humilhar mesmo, irmão. E a gente não quer se submeter. Quem foi o profeta que teve que descer à casa do oleiro? Quem foi? Quem? Lá no capítulo 18. O Senhor fala assim: desce. Vai lá se humilhar um pouquinho. Vai lá na casa do oleiro. A minha pergunta é assim: por que Deus não falou logo com ele o que queria? Meu povo está ruim, a situação é essa. Está entendendo, Jeremias? Está entendendo? É isso que eu quero falar contigo. Não, desce. E lá eu vou te mostrar. Quando ele desce, agora eu vou te dar uma experiência. Depois da experiência, Deus comunicou verdades a esse homem. Irmãos, tem momentos na nossa vida que a gente tem que saber descer para termos experiências com Deus. Ah, não vou descer não. Ah, não quero descer não. Daqui é só para ser. Minha vida é igual foguete, pastor. Esse alto oficial da rainha de Candace, ele se humilha. Ele começou a perceber que o mestre que ele estava buscando é manso e humilde de coração. A soberba precede a... Irmãos, eu gosto de estudar, Deus me permitiu na vida me formar em algumas coisas, estudar em alguns lugares. Deus me permitiu me formar, fazer cursos em alguns países. Deus me permitiu isso. E como funcionário público, o tempo que eu fui, sempre quando eu era nomeado numa função, tinha que ler o currículo vitae. O meu currículo se resumia em 3 frases: vivo, com saúde e disposto a aprender. Todo mundo ria. A maior sabedoria é saber que você não sabe nada. O maior sábio sabe que não sabe. A pessoa chega assim: eu sou formado em tal, aqui eu domino, e os períodos intergalácticos dos prolegômenos. Aí você... o cara vai resolver mesmo. Você vai ver, irmão, ficar patinando. Patinando. Porque sabedoria, ela só vem quando você tem conhecimento, você desenvolve inteligência e consegue revelação espiritual, porque senão você nunca será sábio. Você pode ser inteligente, um bom conhecedor, mas nunca vai ter sabedoria.
E eu conheço muita gente inteligente, conhece, domina alguns assuntos. Eu conheço gente que sabe Bíblia, irmão, mas sabe Bíblia. E como sabe Bíblia, mas não tem sabedoria. Porque a humildade vai nos levar a isso. Quando a gente acha que entende Bíblia, né? Eu fico olhando assim, às vezes alguns textos da Bíblia, irmão, eu estou toda hora me perguntando, e eu estou toda hora dizendo assim, eu não sei. Eu lembro uma vez que Meline foi falar comigo, me perguntou assim, papai, negócio, quando for ressuscitar, aí a gente vai ficar com o corpo que a gente tinha, e quem tomou um tiro na cara ficou todo ruim, ele vai vir com aquela cara? Uma pergunta inteligentíssima, irmãos. Aí assim, porque Jesus quando ressuscitou, aí Pedro, o Tomé que não cria, falou assim, bem-aventurados que não viram e creram, bota a mão aqui aonde? Na marca lá. Como é que vai ser isso, papai? Aí eu falei assim, eu não sei, minha filha. Ela falou assim, tu pastor, hein? Tu é pastor e não sabe, né? Eu falei, não sei não, minha filha. Esse negócio, eu não sei, minha filha. Mas tu é pastor, né? Tu é pastor e não sabe. Irmão, tem gente que está entrando de sola em assuntos que não foi nem convidado. Que se acha. Irmão, desce um pouquinho. Olha, aprende. Se permita ser ensinado. Aliás, você tem um coração ensinável. Porque quem tem coração ensinável sabe ouvir. E tem pessoas que não sabem ouvir, não querem ouvir. Aliás, quando você está conversando com elas, sabe o que elas estão fazendo? Elas não estão te ouvindo. Elas já estão formulando a tese para contrapor os argumentos. Não te ouve, não te ouve. Aí está assim, você entendeu o que eu falei? Não. E tal. Aí vira um bate-boca. Ontem eu fui resolver um assunto simples, a pessoa nervosa do outro lado, eu falei assim, então vou fazer agora. Não, você fala, porque eu estou tentando falar, já é a terceira vez que você me corta. Eu não consigo nem dar a largada. Então fala, depois eu vou te pedir para você me ouvir. Aí ele entendeu, ele chegou a ficar mais calmo. Aí quando eu fui falar, ele interrompeu, eu falei assim, não, por favor, agora você me ouça. Falei, ele ficou calminho, resolvendo tudo. Às vezes você tem que ensinar a pessoa até a conversar, porque, irmão, a humildade te leva a aprender, a humildade te leva a ouvir, a humildade te leva a se colocar como aquele que está aqui para aprender. O que eu sei de igreja? Nada. Quando eu tenho que tomar decisão, como é que eu faço? Eu pergunto o dono da igreja. Não sei nada. E agora, Deus? Aqui, está assim e assim. O que eu faço? Deus, tua palavra fala. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça, que a todos dá. Libera uma sabedoria aí, pai, para mim. Tu sabe que eu não sei, Deus. Libera uma sabedoriazinha aqui, pai, para eu resolver. Irmãos, é preciso a gente estar fazendo isso, porque os incrédulos que não têm entendimento, não há prêmio para a ignorância. Não pode ser cristão e não ter sabedoria, porque basta pedir, irmão. E às vezes até para pedir tem orgulho. Vou pedir não. Irmãos, eu vejo grandes homens de Deus para tomar decisão na Bíblia, sempre pediram discernimento e orientação. Eu vejo às vezes na igreja, alguns membros estão se movendo por emoção, não tem discernimento de decisão a ser tomada e não pedem ao Senhor. Aí, agora minha carreira, vai lá, fica uma semana, vem embora. Ué, mudou? Não, eu que confundi. Irmão, peça a Deus sabedoria. Não se deixe levar pelas emoções. Quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, Ele vai te exaltar. Terceiro lugar, drible os impedimentos. O que me impede de ser batizado?
E é a pergunta do eunuco: impedimento. Repare, ele está falando de Isaías 53. O texto fala que Filipe, ele vem naquele texto e começa a pregar o evangelho. Falou de salvação, falou de tudo. O eunuco entendeu. E agora ele pergunta assim: o que me impede de ser batizado? Imagina esse homem, quantos impedimentos ele já teve. Imagina ele nas escolas rabínicas falando: alguém me explica, ninguém fala nada, não sabe, não tem certeza. Eu entro no templo, adoro, não adoro, eu posso, não posso. E agora, eu posso ser batizado? O que me impede? Esse homem está cheio de questionamentos. As barreiras que a vida impõe a cada um de nós, que pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser um filho que se perdeu. Quantos impedimentos. E Filipe podia ter falado assim, não, é que a respeito dos eunucos, vocês não têm direito a estar no templo, não dá para batizar não. Sabe o que acontece? A liderança judaica não autoriza batismo de gentio também não. Não tem condições não. Aí se o eunuco estivesse com Isaías 56 na mão, podia dizer assim: mas está falando lá que tanto gentio como eunuco também está incluso no plano. Não, mas aqui, o estatuto aqui não deixa a gente fazer isso não. Mas aqui o que vale, é estatuto ou é a palavra de Deus? O que é que a palavra fala? Irmãos, você precisa de sabedoria para vencer obstáculos. Quando a gente tem obstáculo, a gente quer culpabilizar, quer justificar, desiste. Você tem resiliência, você tem persistência, você sabe ter paciência e esperar no Senhor. Ou se precipita em tudo. Minha mãe dizia assim: afobado come cru. E às vezes a gente não tem paciência. Por que necessitar de paciência? Paciência produz experiência, a experiência produz esperança, e essa não traz confusão. Sabe por que está confuso? Não teve paciência. A vida ficou uma confusão. A luta é grande. Mas que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, vamos driblar, nós vamos vencer. Não desiste não, irmão. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Se você tem falta de sabedoria, peça. Agora pede com fé. Porque tem gente que fala assim: eu pedi, mas não foi com fé. Pede assim, ó Deus, eu estou pedindo, mas, sabe? Um pé lá e um cá. Até quando cocheareis entre dois pensamentos, se Baal é Deus, eu sou o Senhor, é Deus, não dá, irmão. Bola dividida. Sai disso. É com convicção, é com certeza. Porque a Bíblia fala que se você duvidar, é semelhante à onda do mar que é lançado de um lado para o outro. E a Bíblia ainda fala assim: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Cortou, acabou. Qual é a condição? Pede. Convicção. Quando eu vou fazer as coisas aqui, eu olho para a cara de algum e não vai dar certo. Eu estou assim, já deu. Convicção. Está olhando com os olhos naturais. Eu estou focando no espiritual. Já deu certo em nome de Jesus. Já deu certo em nome de Jesus, meu irmão. Já deu certo. Em nome de Jesus. Quarto, saiba discernir os momentos. O verso 38, assim que deu ordem para parar a carruagem. Tem momento que você tem que parar, meu irmão. Eles desceram e aí teve o batismo. Filipe já disse, no auge do seu ministério, para pregar o evangelho a um homem. Eu tenho dificuldade às vezes de parar.
Às vezes o Senhor me para. Às vezes quem me para é a Márcia. Outro dia eu fui para o aeroporto achando que eu estava indo para Foz do Iguaçu. Quando cheguei no aeroporto, ela falou assim: tu não vai para Foz do Iguaçu não, tu vai para os Estados Unidos. Não vão ser 3 dias não, vão ser 8. Márcia, pelo amor de Deus, eu tenho um negócio sábado, compromisso, eu tenho debate essa semana, eu estou com a agenda. Quem vai sábado no compromisso é fulano, debate, quem vai não sei o quê. Toda a diretoria está ciente, eu já esquematizei tudo. Aí me deu um... Ela falou assim: eu vou te parar, porque eu vi esse mês quantas noites e quantas horas de sono você teve. Mulher sábia, me conhece. Eu lembro quando eu era candidato ao ministério pastoral aqui, eu falei assim: irmãos, eu sou muito intenso nas coisas que eu faço, porque eu entendo que tudo que eu estou fazendo é oferta para Ele. E tudo que eu penso em fazer como oferta, sabendo que o meu trabalho não é vão nele, tudo que eu fizer eu me acho devedor. Mas tem hora que tem que parar. Tem hora que para, irmão, tira umas férias. Para, irmão, faz um período sabático. Para, respira fundo. Para, vai tomar uma água de coco. Para. Você sabe, ninguém aguenta a pressão o tempo todo. Aliás, a Márcia fala que eu funciono até melhor na pressão do que em CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Eu não gosto de ficar muito parado, eu não aguento isso. Eu não gosto de ficar muito assim, eu não aguento, irmãos. Mas tem hora que tem que parar. Para. Semana passada foi numa emergência. Aí, quando colocaram, foram fazer eletro. Falei, já era, agora a interna. Falei, Senhor da glória. Aí veio uma ponta de esperança. Me botaram no soro tomando, acho que é Profenide, sei lá o quê. Aí eu chamei o rapaz e falei assim: deixa eu só te pedir uma gentileza. Abre esse soro, bota a velocidade máxima assim para cair. Não tem como. Ele falou assim: não, senhor. Essa medicação até dói, não pode. Eu falei assim: rapaz, é angustiante ficar olhando para aquele troço assim. Aí eu fechei meus olhos e falei assim: Senhor está me parando. O Senhor está me parando. Aí quando eu abri o olho, irmão, eu quero concluir esse sermão dizendo uma coisa para você. Nas gotas de sabedoria, confie na sabedoria divina. Confie. Quando eu olho para os acontecimentos na vida desses homens, o camarada anda 400 quilômetros para adorar ao Senhor, e tem gente que tem condições de vir aqui quarta-feira, não vem, está em casa vendo um monte de porcaria. O cara está lá 400 quilômetros, ele tem a Bíblia na mão, lê a hora que quer. Ele estava só com Isaías 53 e tentando, se deliciando. Eu não sei se a gente está com muito conforto, muita comodidade. Eu percebo nesse texto uma soberania. Deus usa anjo, Deus usa o Espírito, Deus promove um encontro, Deus promove a conversa, Deus promove água para batizar, Deus promove batismo. Irmão, se você é uma pessoa sábia, haja o que houver na tua vida, não coloque em xeque a soberania de Deus.
Ele age em todas as circunstâncias, em todos os detalhes, em todos os momentos. Ele domina sobre tudo, sobre todos. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele sabe o que vai no teu coração, sem que haja uma palavra na minha e na tua boca. Ele já sabe o que a gente vai falar. O que seria maravilhoso para Ele? Nada. Aliás, Ele é o único que opera maravilhas. Ele é o único. A soberania nos faz entender que Deus vai dar recurso, que Deus vai enviar pessoas. A soberania vai nos levar a confiar em quem Ele é. Em quem Ele é. Não é no que Ele pode fazer. Quem Ele é. Você quer ser sábio? Quem Ele é para você. Defina quem Ele é para você. Se você definir quem Ele é, você vai descansar, saber que Ele nunca perdeu uma batalha, não é a tua que Ele vai perder, saber que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, saber que o Senhor está à frente, que a gente pode cochilar, vacilar, Ele está à frente de tudo, no governo de tudo e de todos. Nada foge aos seus olhos, nada escapa à soberania de Deus. E é porque eu confio nessa soberania que o profeta Isaías escreve. Quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou em que palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou o peso dos montes na balança e nas colinas ou nos pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou para que pudesse esclarecê-lo, e a quem lhe ensinou a julgar com justiça, quem lhe ensinou o conhecimento, ou quem aponta o caminho da sabedoria. Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde, para ele são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante de todas as nações são como nada, para eles são sem valor e menos que nada. A quem vocês vão comparar a Deus? Como poderão representá-lo? Sábio, confia na soberania. Ele está cuidando de toda a tua vida, está cuidando de toda a existência, está cuidando da tua saúde, está cuidando da tua casa, está cuidando da tua descendência, está cuidando do teu trabalho, está cuidando do processo, está cuidando da tua vida. O Senhor não dorme. Seja sábio, confie na soberania dEle. Curva a tua cabeça. Fala, Deus, essa palavra impactou, está rasgando o meu coração. Me prepara, Deus, para todos os momentos bons ou maus. Me ajuda, Deus, a ter humildade. Eu quero driblar todo e qualquer impedimento. Aliás, Pai, começa quebrando os pensamentos contrários, as barreiras espirituais na minha vida, os sofismas que eu carrego, os preconceitos que não estão em concordância com a tua soberana vontade. Tira esses impedimentos, Pai. Me ajuda a discernir os momentos. Às vezes eu preciso parar, é preciso recarregar. Agora, Deus, eu quero sair daqui nessa manhã falando: eu confio que o Senhor pode fazer tudo infinitamente mais abundantemente, além
daquilo que eu penso. O Senhor tem todo o querer e todo o efetuar. O Senhor pode hoje, Deus, me tornar uma mulher de filho. O Senhor pode hoje decretar uma ação lá na justiça. O Senhor pode hoje abrir uma porta de emprego. O Senhor pode hoje curar uma enfermidade. O Senhor pode restaurar um casamento. O Senhor pode fazer tudo, porque o Senhor ainda chama à existência coisas que não existem, e eu confio na soberania do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas o Salmo 28 fala: nós faremos menção do nome do Senhor. É no nome do Senhor